tudo junto. Mas como não vai dar, vamos dar uma improvisada aqui. Boa noite, Tati. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. E online estão os polos de Barbalha, Boa Vista, Campina Grande, Carpina, Escada, Palmas, Parelhas, Recife e Sapé. Tenham todos uma ótima aula. Então é isso, pessoal. Como eu falei, a gente ia dar uma olhada nessa parte de administração de servidores, no caso de uma rede mista. E também, se desse, mas como não vai dar, eu ia dar uma olhadinha em FII Clients, que são o que a gente chama de terminais burros, que é onde a gente tem um servidor e várias máquinas bem antigas que a gente pode dar boot pela rede. Ou seja, iniciar essas máquinas pela rede sem que elas tenham um HD, um CD-ROM ou qualquer outra coisa para dar boot. Não precisa ter um sistema na máquina em si, sim na rede. Mas a gente deixa isso para as outras aulas se a gente conseguir melhorar aqui a situação. Hoje a gente vai falar sobre servidores e clientes, tanto Windows quanto Linux, ou seja, aquela rede mista, e como que eles trabalham entre si. Na última aula a gente deu uma olhadinha sobre as adversidades e problemas das máquinas Linux, tá? Servidores Linux e estações Linux. E alguns problemas possíveis que a gente pode encontrar no meio do caminho. Já que Bilha, rapidinho, por favor. Valeu. Hoje a gente vai ver as mesmas situações, só que na rede mista, como eu falei, com servidores e estações tanto Windows quanto Linux. A gente vai utilizar o Ubuntu, tá? Tanto o server quanto o desktop, o Windows XP para cliente do Windows e o Windows 2003 para o servidor para as demonstrações. Deixa eu dar uma passadinha logo na atividade, ok? Para a gente poder passar para essa parte prática e já adiantar sem perder tempo. Vai ser bem básica a atividade, não precisa de vídeo nem nada, tá? Vocês vão falar para mim, são 4 questões. Um servidor Windows pode se comunicar com a estação Linux e vice-versa? Pode também? Por quê? Aí vocês vão ficar bem detalhados a questão, bem explicada de acordo, tá? Segunda questão. Um escopo DHCP do Windows Server 2003 pode atender estações Linux? Ou seja, eu posso distribuir IPs para uma rede Linux com um servidor Windows? Terceira questão. O que acontece se a gente desligar o servidor central do LTSP? Que já vou explicar para vocês daqui a pouquinho. E por que isso acontece, tá? E a quarta e última questão, a gente pode ter um servidor Linux rodando serviços como o LTSP, o DHCP, o DNS, Samba, que é compartilhamento de arquivos, e um servidor Windows rodando Active Directory e o IIS, que é o servidor de internet do Windows, em paralelo, ou seja, juntos. Explica a resposta que vocês vão dar. Ou seja, eu posso ter esse ambiente integrado e trabalhando junto sem ter problemas. Aí vocês vão me explicar por que sim ou por que não, tá? A atividade tem que ser feita seguindo aquele padrão que eu coloquei no fórum, tá? O padrão de formatação que eu coloquei lá. E tem que ser enviada em docx, RTF ou ODT. Nada de TXT, tá, pessoal? Só esses formatos de texto. Pode ser pesquisado na internet, contando que vocês coloquem a referência, se não colocar, perde a nota. E formem grupos de estudo, mas façam as atividades individualmente. Ou seja, podem estudar juntos, podem estudar em equipe, mas façam o trabalho individualmente. E não copiem nem de colegas nem da internet, não pede a nota quem copiou e quem foi copiado. O prazo para o dia 21 de outubro, às 18 horas, ok? Vamos logo para a nossa prática. Antes, deixa eu só dar uma palavrinha sobre esse LTSP. LTSP, pessoal, ele significa Linux Terminal Server Project. Ou, traduzindo a pé da letra, projeto de serviços de terminais Linux. Como que é isso? Eu não sei se vocês sabem, na Microsoft, nos servidores da Microsoft, tem uma coisa que a gente chama de TS, que é o Terminal Service. Tem um servidor na rede, e esse servidor ele fornece para outras estações de trabalho acesso como se fosse um computador local lá no servidor, da rede do servidor. Assim vocês podem trabalhar com softwares, com aplicativos, aplicações web que estejam no servidor, através de uma visualização remota, tá? De uma conta remota a esse servidor. Acontece que no servidor da Microsoft você não pode dar boot, ou seja, você não pode iniciar pela rede para funcionar via TS, a não ser que você use um dispositivo chamado TC Flash ou semelhante, tá? Ou seja, você não pode dar boot no servidor da Microsoft.
No LTSP, além de funcionar como um serviço de terminal, ou seja, você pode acessar tudo remotamente, você não precisa ter HD, você não precisa ter CD-ROM, você não precisa ter disquete para poder dar boot nesse servidor de terminal. E além disso, você não precisa ter uma máquina parruda. Com uma máquina antiga, bem antiga, como 486, com 16 MB de memória, permite que vocês deem um boot e possam utilizar essa máquina com o mesmo desempenho de uma máquina quad-core e dual-core com 3, 4 GB de RAM. Tá? O desempenho dos clientes só vai depender do desempenho do servidor. E tudo é compartilhado. Basta que vocês instalem apenas uma vez os softwares no servidor e possam utilizar. Como a minha máquina aqui está bem limitada, eu não vou ter como demonstrar hoje. Talvez semana que vem já seja possível. Mas aí a gente dá uma pulada e vocês me lembram, tá? Para a próxima aula falar sobre isso. Se tiverem alguma dúvida a respeito do LTSP, mandem aqui para a Tati que eu respondo para vocês, a gente comenta se tiverem mais alguma dúvida, tá? Sei que eu estou falando muito por cima, mas é questão de tempo a gente poder trabalhar aqui com a prática, já que a gente vai ter que trabalhar em dobro. Deixa eu só reiniciar minha máquina virtual aqui. Outra coisa, pessoal, que essas máquinas virtuais aqui, eu vou estar disponibilizando para vocês a partir da semana que vem, se for possível, para vocês já se prepararem para CI, tá? Nosso projeto. As mesmas que eu utilizei aqui, que eu estou utilizando, vocês vão utilizar aí para fazer o projeto. Só um minutinho, pessoal. Qual é a primeira situação que a gente vai ver? Eu tenho um servidor Windows. Eu tenho um servidor Windows aqui. E uma estação Linux que está reiniciando aqui atrás, certo? Qual é a primeira situação? Meu servidor Windows, ele fornece compartilhamento de rede, IP, DNS para o meu servidor Linux. Ou seja, eu consigo acessar do meu Linux as minhas pastas, meus compartilhamentos, meus serviços aqui no Microsoft. Primeira coisa, eu vou lá, desculpem, cliquei errado aqui, ferramentas administrativas, DHCP. Ele vai abrir aqui meu gerenciamento DHCP. E vejam aqui como ativei no módulo de Windows. Tem o meu escopo aqui, o nome do meu servidor, o WinServer, etbrax.intranet. E tem meu escopo, que é da rede 192.168.1.0. Deixa eu ver qual que é o meu escopo aqui de rede. Ele vai me atender do IP.1.10 até o ponto 1.254. Esse é o meu escopo de rede do DHCP. Concessões ativas, que é onde eu vou ver os clientes que estão ativos. Tem o cliente Linux aqui que eu vou apagar, só para a gente poder trabalhar. Pronto. Por enquanto eu não tenho nada funcionando aqui, tá, pessoal? O servidor do DHCP está virgem, não tem nenhuma conexão nele, nenhuma requisição nova. Vejam que tem aqui opções para o endereço IP do cliente, nome do cliente, tá, nome da máquina, vencimento de concessão, ou seja, quando que vai vencer esse IP para atualização, e outros itens. Tem as reservas, que assim como a gente faz no Windows, a gente faz para Linux também. A gente vem aqui, nova reserva, e adiciona um MAC para fixar o endereço através do DHCP. E opções do escopo, que é onde a gente adiciona opções de DNS, o domínio, entre outras opções. Dúvida, Sasha? Do Polo Recife, o aluno Elinaldo. Ele está perguntando o que é um servidor LTSP. Elinaldo, como eu falei agora há pouco, eu sei que foi muito rápido, muito por cima. LTSP significa Linux Terminal Server Project. É um serviço de terminal para Linux. Ele vai permitir que vocês utilizem, que vocês criem terminais burros, ou seja, terminais que não precisam ter HD, que não precisam ter CD-ROM, bastam ter placa de rede, processador e memória, tá?
que esses terminais vão dar boot através de um servidor Linux mais forte, bem mais potente, lógico, e vão criar um ambiente como se fosse um computador de verdade.